No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre as principais dúvidas relacionadas à mudança de status. É importante explicar a diferença entre mudança de status e ajuste de status. A mudança de status é quando você troca de um visto de não imigrante para um outro visto de não imigrante. E o que seria um visto de não imigrante? Eu trocar o meu status de turista para um visto de estudante. Então, isso é bem comum, muitos clientes, muitas pessoas que a gente conhece que estão nos Estados Unidos fazem essa opção de mudança de status. O ajuste de status seria trocar de um visto de não imigrante, como eu disse, um visto de turista, um visto de estudante, para um green card. Então, é uma mudança mais complexa, uma mudança mais difícil de se fazer, porque depende de uma variável do próprio governo, da própria imigração, relacionada à abertura dessa possibilidade, né? Muitos clientes nos falam hoje em dia do Visa Bulletin, né? Que é o boletim de vistos. Então, dependemos desse boletim de vistos estar disponível para que as pessoas façam o ajuste de status. E é importante dizer para vocês que todas essas informações estão listadas no site da imigração americana e é uma consulta pública para quem quiser conhecer, buscar o scis.gov. Bem, uma outra pergunta é se é recomendado fazer essa mudança ou ajuste de status. Trabalhando na TS Immigration e acompanhando alguns processos que os nossos advogados desenvolvem, a minha opinião pessoal é de que não é recomendado, porque as famílias precisam de um planejamento, as famílias precisam entender que isso demanda prazo, isso demanda um investimento em taxas, isso requer uma espera em alguns momentos de 6 meses, 1 ano, até um pouco mais, para que você receba ou o seu novo status em caso de mudança, ou que você receba o seu work permit, a sua permissão de viagem em caso de ajuste. Então, é muito importante o planejamento familiar em relação a finanças, escola de filhos. Eu acho que é bem recomendado esperar no Brasil o seu processo, que você continua com sua vida, você continua trabalhando, continua com os filhos na escola, e depois do processo devidamente aprovado, encaminhado, ou no caso de uma mudança de status, pegar um visto de estudante no Brasil, no próprio consulado, é mais seguro entrar no país da forma correta ou da forma com que você pretende morar nos Estados Unidos. Então, alguns clientes que nos procuram, ou já são clientes da TS, já estão nos Estados Unidos. E você pode mudar o seu status, você pode fazer o seu ajuste caso o Visa Bulletin esteja current para que isso aconteça. Porém, volto a destacar o planejamento, né? É muito importante planejar, é muito importante estruturar para que isso aconteça, devido às esperas, para que sigam também as orientações e sigam o que foi solicitado no visto. Então, se você tem um visto de turista, esteja turistando, se você tem um visto de estudante, esteja estudando, para que quando você faça a sua mudança ou o seu ajuste, esteja correto com a legislação, correto com a lei americana e não vai ter problema nenhum na obtenção do seu novo status. O prazo para que os solicitantes do ajuste de status, ou seja, solicitem um green card estando dentro dos Estados Unidos, uma pergunta muito comum é o prazo que demora para que você receba a permissão de trabalho, a permissão de viagem. Essa informação também é pública, existe um site da própria imigração onde você busca no Processing Time e lá você vê o prazo real de cada aplicação, mas em média e pela nossa experiência com os vários clientes da TS Immigration, um Work Permit hoje em média de 9 a 12 meses para você receber. Uma permissão de viagem de 13 a 18 meses. Então, é muito importante se planejar, é muito importante entender que não se deve trabalhar sem ter Work Permit, não se pode trabalhar sem Work Permit e não sai do país enquanto não tiver a permissão de viagem em mãos. Então, planejamento volta a ser a palavra-chave, planejamento volta a ser o ponto mais importante para quem deseja mudar de status dentro dos Estados Unidos. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a TS Immigration pelas nossas redes sociais, encaminhe um e-mail para a gente, os nossos advogados estarão à disposição para responder às dúvidas e esclarecer qualquer ponto que ainda tenha ficado sobre a questão da mudança de status. Nos vemos no próximo vídeo.